Estamos aqui em mais um dia de desafio e a gente tá falando sobre conexão, sobre como é que a gente pode melhorar o relacionamento com as crianças. E vai chegando uma determinada fase que as crianças vão ficando mais introspectivas, que elas não querem muito papo, que de repente elas querem viver mais no mundinho delas. E para tudo isso existe explicação científica. Mas os pais querem saber o seguinte: o que eu posso fazer, como é que eu posso continuar me conectando com meu filho, mesmo com esse comportamento dele, e que geralmente isso acontece na pré-adolescência, por volta dos 11, e na adolescência depois, que vai até os 24, 25 anos, queiram acreditar ou não, de acordo com a neurociência, até os 24, 25 anos de idade, nós ainda estamos em formação, nós ainda somos considerados adolescentes, com todas as transformações que foram acontecendo no mundo, com toda a expectativa de vida aumentada. Então, nosso cérebro conclui esse processo de maturação por volta dos 24, 25 anos. Eu sei, é um pouco complicado aceitar tudo isso, mas a gente precisa considerar o que os dados, o que a ciência está nos trazendo, para que a gente consiga se adaptar e até compreender um pouco melhor o comportamento dos adolescentes de hoje. Como é que a gente vai tratar essa questão da conexão, principalmente dos pré-adolescentes? É fundamental que a gente pense em alguns combinados. Eu já usei em alguns outros vídeos, já usei no curso da Escola de Mães e Pais a palavra regras. E as regras, elas são mais usuais, elas são mais aceitáveis, elas são mais palpáveis, elas são mais objetivas e claras quando a gente trata o conceito regra. Mas o ideal é que a gente possa fazer vários combinados com as crianças. Mas esses combinados, eles precisam ter uma certa clareza. E aí vale a gente usar o termo regra, porque você vai fazer combinados com a criança, mas você não pode deixar de se impor, ou seja, você não pode deixar de impor regras, de deixar claro quais são os limites, porque isso é fundamental para a criança saiba até onde ela pode ir, o que ela pode fazer, e isso vai fazer parte aí de uma educação mais saudável, mais equilibrada emocionalmente para o teu filho, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai pensar num conjunto de regras que possam caber na tua rotina, na tua casa, com o que você tem, com o tempo, com a disponibilidade que você tem, ok? Então, todo pré-adolescente e adolescente gosta muito de comer, porque eles estão em total fase de crescimento e há uma necessidade maior de consumir alimentos, de comer coisas, comer. Então, o que você vai fazer? Você vai aproveitar o tempo da refeição, o momento dessa refeição, para poder se conectar, para poder bater papo, para poder conversar com o teu filho. E aí eu vou dar algumas dicas para vocês de coisas que de repente possam acontecer. Então, vamos lá. A primeira coisa que você precisa pensar é quais são os combinados, quais são as regras desse momento da refeição. Então, o primeiro deles, a gente vai aqui desafiar não só as crianças, mas também os adultos, que é fazer as refeições com as telas e com os celulares desligados. Televisão, celular, de preferência que os celulares não fiquem à mesa, que a gente consiga estar integralmente presente aqui no momento da refeição. E é claro que vale pedir ajuda do seu filho para colocar a mesa, colocar a louça, tirar a louça, colocar algum prato, ajudar ali na organização do jantar. Isso também é bem bacana. E nesse momento de conexão, de preparação do jantar ou do almoço, como eu disse, vai depender da rotina que você tem na tua casa, você pode pedir para o teu filho, por exemplo, escolher uma música. Vai, filho, escolhe uma música, escolhe a tua música preferida. E aí esse filho pode colocar essa música e você vai conhecendo o repertório musical do teu filho, quem é que canta essa música, é um estilo rock, é um estilo pop, é um estilo nacional, o que o seu filho gosta de ouvir. Então você vai convidá-lo a escolher uma música, de preferência a música preferida, uma música que ele goste, uma música que seja legal para ele. E aí vocês vão aos poucos ali na organização conversar um pouco. Como é que foi a aula? Você teve aula do que hoje? Como é que está o seu calendário de atividades? E os trabalhos? Você precisa entregar algum trabalho? E a sua aula de idiomas? Como é que está a sua aula de inglês? Como é que está tal coisa? Perguntar dos amigos que você já sabe o nome. Perguntar das atividades escolares. Vocês vão bater um papo.
Ah, Sônia, não tem esse momento de preparação, aqui em casa é tudo uma correria, a gente precisa cuidar de várias coisas, ou tem esse momento de preparação e o que mais que a gente pode fazer por essas crianças? Quando vocês se sentarem para fazer a refeição, é importante que vocês continuem fazendo esses combinados. Algumas famílias gostam de agradecer, de fazer uma prece com relação ao alimento, agradecer o alimento que está ali ou não, isso vai depender da cultura, dos hábitos da família. E aí vocês vão almoçar ou vocês vão jantar. E durante o jantar ou assim que terminar a refeição, vocês vão combinar que vocês vão fazer uma pausa. Nós vamos fazer essa refeição e nós vamos fazer uma pausa de conexão com a família. Você vai bater um papo para que as pessoas possam contar ali dentro do que elas se sentirem à vontade naquele dia, mas conta pra gente aqui um pouquinho como é que foi o seu dia. E aí é interessante que cada um possa contar pelo menos 3 coisas do que aconteceram durante o dia. Se não quiser contar 3 coisas, que conte pelo menos uma coisa. E é interessante que você oriente o seu filho a não ser monossilábico, né? A contar, como foi o seu dia? Normal, eu fui para a escola e pronto. Não, quero saber. Conta um pouquinho, desenrola. Você teve aula do quê? Você encontrou quem? Uma condição, uma questão muito legal que tenha acontecido na sua escola. Uma coisa engraçada, uma coisa inusitada. O que foi que aconteceu de diferente no seu dia? Compartilhe isso aqui com a gente. E é claro que vocês, como pais, podem começar isso contando um pouco do dia de vocês, para que eles possam ter também essa referência de discurso, de diálogo. O que é importante, principalmente nas famílias que têm irmãos? Que os irmãos consigam se conter com relação aos comentários e aos palpites. Uma das coisas que impede a criança de falar, que intimida a criança de compartilhar o que está acontecendo no seu dia a dia, são as opiniões ou os palpites que as pessoas acabam dando nesse cotidiano. Então, dizer para a criança, mas você deveria ter feito tal coisa, você não deveria ter feito isso, você deveria ter feito aquilo. Isso pode intimidar a criança. Então, é importante que ela se sinta acolhida, que ela se sinta ouvida e que se vocês tiverem algum conselho ou algum elogio, algum reconhecimento a se fazer dessa fala da criança, que você aproveite esse momento de refeição e que tenha clareza de que não é um momento para a gente discutir, que não é um momento para brigar, não é um momento para julgar, não é um momento para condenar ninguém do que tenha feito, mas é um momento de conexão para que a gente possa aproveitar essa oportunidade de bom humor das crianças ali sentadas à mesa para se conectar e para conhecer um pouquinho do dia a dia deles. Anote, faça essas anotações, porque você pode usar sim todas essas dicas no seu dia a dia e mais uma vez, não só com os filhos, mas com os maridos, com as esposas, com a família, com os amigos, com as pessoas que trabalham com você, com qualquer pessoa que tenha oportunidade de sentar à mesa contigo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Até a próxima!